a vontade de Deus se revela no seu conselho. E aí eu quero ler com vocês um texto, lá de Jó. Abra sua Bíblia lá em Jó, no capítulo 38. Então, aqui em Jó 38, Deus está dizendo assim, Jó 38, 1. Então o Senhor respondeu a Jó no meio da tempestade e disse, quem é esse que anda confundindo a sua cabeça? Quem é que está confundindo o meu conselho com palpites? Presta atenção. Vou te ensinar um segredo aqui hoje de manhã. Leva isso para casa e medita, Jorge Neto. Conselho é uma palavra que, para ser fiel à sua natureza, a natureza da palavra conselho, olha, muitas das coisas na nossa vida é porque a gente corrompeu o sentido das palavras. A gente corrompeu o sentido, a natureza delas. E a fé vem de ouvir da palavra. Então, conselho é uma palavra que não deveria, de acordo com a revelação bíblica. A revelação bíblica mostra que conselho é uma palavra que não deveria ter plural. Porque conselho não é orientação de ordem. Conselho é revelação de natureza. Então, conselho é o nome do lugar e da condição onde. Conselho define um onde. Conselho não é uma opinião a respeito de um quê. Conselho é o onde a vontade de Deus se revela e é estabelecida. Então, conselho de natureza. Por isso a palavra de Deus diz que Deus faz tudo de acordo com a sua vontade estabelecida no seu conselho, segundo o conselho da sua vontade. Então é o seguinte, por isso que Deus diz assim, quando 2 ou 3 estiverem em comunhão, nesse lugar de conselho, a vontade de Deus se revela e se estabelece. Por isso que na condição conselho, nesse lugar conselho, um palpite ruim funciona. Fora desse ambiente, uma orientação boa não presta. Então o capeta é cheio de dar boas ideias e bons palpites fora do lugar. Amém? Mas nesse lugar aqui, um palpite ruim funciona. Então eu preciso encontrar o lugar de conselho e não palpite. O que o povo está fazendo hoje? O povo paga caro para os palpiteiros. Aí vem o palpiteiro, pega o seu negócio e fala, não, que eu acho pá. E a anta, o descerebrado, seguidor de palpite. Fala uma coisa, mano, você quer viver de palpite? Vai jogar na loteria. Lá, palpite funciona. Vez em quando, um palpite na loteria. Pois não, mesmo. É mesmo? Aí eu tenho que andar menos. Tá bom. Então, seguindo o conselho. Tá bom assim ou melhor aqui? Tá bom. Aqui parece que eu estou muito alto. Parece que eu vou até cair. Pronto. Não, se eu ficar aqui eu vou ter que sentar, porque senão fica parecendo que eu vou cair. Pronto. Mas eu fico sentado. Então é o seguinte, tá bom assim, né? Seguinte, seguindo o conselho, faça a diferença entre o que é conselho e o que é opinião, palpite. Às vezes as pessoas vêm conversar comigo e elas estão querendo um palpite. Eu não sou palpiteiro. Eu vou te apresentar, eu vou te dar o meu testemunho do que é viver em conselho. Eu vou te explicar a diferença, certo? O meu amigo, mestre, ilustrado, professor de física. Existe uma lei de natureza.
não é uma lei de ordem. Então, entenda e aprenda a se submeter naquilo que são as leis de natureza, para que você não fique penando, achando que Deus te levantou para se sujeitar às leis de ordem. Amém? Tem uma coisa que vale para tudo quanto é lugar. Existe uma coisa que é uma lei de natureza. Tudo que você for mexer na vida vai obedecer a essa lei de natureza. Amém, Di? Você está lá no laboratório. Seguinte, condições normais de temperatura e pressão. Isso quer dizer o seguinte, se você for fazer uma operação que vai envolver vários elementos, a combinação de vários elementos, no qual a combinação de vários elementos vai produzir um resultado. Então, se você vai combinar vários elementos, que é o que todo mundo faz aqui todo dia. Então, todo dia, a gente combina os mesmos elementos para obter um determinado resultado. Se você pegar a mesma proporção, a mesma quantidade dos vários elementos, os mesmos elementos, sem mudar nada, e se você fizer essa experiência aqui no plano alto de Goiânia, a 900 metros de altitude, amém? E se você tentar repetir essa mesma experiência usando as mesmas medidas e a mesma regra lá, à beira do mar, em Santos, você vai lá para a praia de Santos, Rio de Janeiro, pega a mesma quantidade e mistura. Depois você sobe 900 metros e mistura aqui, na mesma proporção. Aí vem um palpiteiro te dá conselhos e fala assim, vou resolver esse problema. Você pega tanto disso, tanto daquilo, mistura, faz um caldo a tanto de temperatura, na mesma quantidade, faz uma escala e pá. Que é o seguinte, companheiro, pode dar um resultado absolutamente contrário. O que é remédio num lugar pode ser veneno no outro. Do dia para a noite. Estou errado, físico? Hein, professora de biologia? Aí o cara quer inventar um evangelho para ele. Ele acha que Deus vai mudar a regra só por conta dele, porque isso não é uma regra de ordem, isso é uma regra de natureza. Aí o cara acha que porque ele está inventando um problema, porque ele está lá vivendo uma situação desesperada, ele vai chegar para Deus, dá para o senhor momentaneamente mexer na condição de temperatura e pressão? Só no meu caso, o senhor abriu uma exceção. Explica uma coisa. Meu pai desenvolveu uma ciência, ele está com 89 anos, aliás, ele fez 90, foi aniversário dele, 90 anos, e meu pai tinha uma ciência, meu pai cozinhava o ovo, meu pai era o ovo cozido, você não tem noção o que era um ovo cozido pelo meu pai, mas aquilo só funcionava na cozinha da casa dele, com a panelinha que ele cozinhava, mano. E ele explicava para o povo, não, você pega a água, e eu ficava vendo meu pai explicar isso, eu tenho dó do cara que for tentar repetir a receita do meu pai. Porque o cara comia o ovo cozido do meu pai lá e falava assim, isso é do céu. Aí ele a anta tentava repetir o palpite do meu pai lá, entendeu? Em vez de meu pai ensinar para o cara, fala o seguinte, você pega uma panela qualquer lá da sua casa, põe um tanto de água que você quiser, e depois da 100ª vez, você vai achar o ovo igual eu achei. Faz isso, meu filho, seja perseverante, procurar no seu ovo cozido, mas não dá palpite para os outros de como cozinhar o ovo perfeito. Ensina a perseverança, mas não ensina a técnica. Eu tinha dó dos caras quando eles voltavam para casa. Porque aquele ovo perfeito funcionava lá na cozinha de casa, com aquela panela, com aquela quantidade de água. Não! E com aquela temperatura. Meu irmão, vou falar uma coisa. Se você cozinhar, eu vou exagerar só para você entender. Se você cozinhar um ovo, igual meu pai cozinhava, no piso térreo, ou pior, se você cozinhar o ovo do meu pai no subsolo de uma garagem, de um prédio de 30 andares, não vai dar o mesmo ovo cozido no 20º andar. Nem no dia seguinte, depender se for um dia chuvoso ou seco. Ainda mais aqui em Goiás, que a sua umidade relativa pode ir de 90% a 6%. Você entendeu ou não? É por isso que quando o cara segue a receita de cozinhar um ovo e ele percebe que o ovo que foi cozido no 1º andar não é o mesmo ovo que está sendo cozido no 20º andar, ele pula do 20º andar.
Porque ele acha que não dá conta de cozinhar um ovo. Porque ele não aprendeu o conselho de Deus para cozinhar um ovo. Alguém está entendendo isso aqui ou não, amados? Porque é outra condição. Vou explicar uma coisa para você. Você mora no setor oeste de Goiânia. Se você mudar para o Alto Bueno, sabe quantos minutos de carro você gasta do setor oeste para o Alto Bueno? 10. Quer dizer uma coisa para você? Essa menina aqui vai viver outro mundo. O ovo que é cozido aqui, em Goiânia, no setor oeste, se você cozinhar do mesmo jeito lá, no Alto Bueno, vai dar totalmente diferente. Você entendeu ou não? Aqui, dependendo do lugar da cidade, se você atravessar a rua, você mudou de mundo. E as pessoas não estão entendendo isso, Jorge. E depois vem uma bagaceira lascada, o mundo desmoronando, e elas querem que Deus conserta isso. Não tem conserto para isso. A igreja não é lugar de consertar nada que a gente estragou. A igreja é de reorientar você para você parar de ficar construindo coisas que não permanecem. A igreja é o lugar para que aquilo que você construiu com todos os seus esforços possa ser desmontado com segurança, com redução de dano, para você finalmente aprender a construir de acordo com o propósito e o conselho de Deus. Porque os planos que Deus tem para você são planos de paz e não de mal. E aí, quando Deus vai conversar com Jó, depois que Jó falou tudo, Deus falou assim: Jó, quem anda te orientando? Quem está orientando você? Quem são os palpiteiros que estão confundindo na sua vida o meu conselho? Por que você não entra aqui? Por que você não assume o ambiente do conselho? Em vez de ficar procurando e pagando o quê? Palpite. Aí, beleza. Capítulo 42. Depois que... Aí, sabe, deixa Deus ministrar o seu coração, volta lá no 38. E Deus falou assim: então, para você parar de ser confuso, prepare-se. Porque agora eu vou fazer as perguntas. Tem gente que fala assim para mim: Paulo Júnior, eu tenho uma dificuldade para escutar Deus. É lógico, você não para de falar, ué. Não para de falar. Sabe qual é a nossa dificuldade de escutar Deus? Que a gente não para de falar. Fazendo o quê? Pergunta. Eu vou te falar uma coisa para você. Nós vamos gastar o resto da vida falando assim para Deus: Deus, será que eu sou tão errado assim? Aí vem um palpiteiro e fala assim: não, Paulo Júnior, você não está tão errado assim, não. É verdade. Aí você vira para Deus e fala assim: Deus, então eu sou bom, né? Merecia uma coisinha melhor, né? Ô Deus, olhando para mim o tanto que eu sou bom, dá para melhorar na mulherzinha que eu tenho, Deus. Faz favor. Qual a reunião de oração que vai melhorar a Lana, Deus? Eu vou. Eu frequento. Dou dízimo. Canto os hinos que o senhor quiser. Se segunda-feira eu amanhecer, a Lana está do jeitinho que eu mereço. Aí vai vir um palpiteiro e fala assim: não, mas você também não é tão bom assim, não. Ah, não? Então é porque eu sou ruim. Então, no fundo, aquelas coisas que eu não gosto da Lana é porque eu estou pagando algum pecado aí que eu nem sabia que eu tinha cometido. Aí você vai ficar aí, ó, desenhando o quê? Imagens da sua divindade, procurando ela em algum lugar que te resolva. Em vez de finalmente sentar para ouvir o quê? Conselho de Deus para se tornar a pessoa que Ele fez você para ser. Entrar no plano de Deus. Aí Deus falou para Jó e falou assim: então agora você escuta as perguntas. Sabe qual foi a conclusão depois que agora, então deixa Deus ministrar o seu coração. Aqui não é lugar para a gente fazer as perguntas.
Aqui é o lugar para a gente ouvir as perguntas. Você já ouviu as perguntas de Deus que Ele quer fazer para você? Para que você possa voltar ao plano dele? Ou você não para de fazer perguntas para Deus? Por que isso? Por que aquilo? O que eu tenho que fazer? Como é que vai ser? E o futuro dos meus filhos? E agora? E se esse menino morrer? E se faltar dinheiro? E se a empresa quebrar? E se eles não pagar? E se o contrato falir? E se aquele dinheiro que eu emprestei, o cara não pagar, fazia falta? Então não devia ter emprestado, devia ter dado. Então aí fica aquela confusão, não para. Aí depois que Deus fez as perguntas, sabe qual foi a conclusão de Jó? Aí Deus fala assim, e agora, Jó? Depois que você ouviu umas perguntas, e aí? Aí o Jó respondeu, sei que podes fazer todas as coisas, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Sabe por que tem havido frustração na nossa vida? Porque nós estamos querendo que Deus responda aos nossos planos. Sabe que dia que vai parar de ter frustração na nossa vida? Quando nós nos submetermos a ser a resposta dos planos de Deus. Simples assim. Ó. Em vez da gente procurar em Deus palpite, a gente tinha que estar procurando em Deus o quê? Orientação. A respeito de quais são os seus planos, para que eu entre nos planos de Deus e não vai ter frustração. E plano, meu irmão, é plano. Plano é plano. Tem que ter investimento, tem que ter agenda, tem que ter rotina, porque é plano, senão não é plano. Se você não estabelecer uma rotina, se você não se submeter a um processo de natureza, não é de ordem. Não é você vir num culto uma vez por semana, não. É você orientar toda a sua vida dentro dessa orientação para cumprir o propósito. Não adianta você pegar uma rotina esporádica e querer resolver isso numa circunstância em que você fala e Deus te responde. Não, mas não é esse negócio, não é assim que funciona. Isso funcionava quando eu era menino. Quando eu era menino, funcionava assim porque eu era ignorante, mas agora eu deixei de ser menino. Então agora eu faço o seguinte, eu pego toda a minha vida e sou orientado por Deus de modo que tudo na minha vida é orientado, de modo que todas as partes da minha vida estão orientadas dentro do plano. Aí a gente encontra umas pessoas que têm a pachorra, têm a capacidade de gastar dinheiro, gastar recursos, ele faz tudo acreditando num plano que o homem oferece para ele. Então, deixa eu te explicar uma coisa para você desencanar. Todos os planos de saúde no Brasil estão comprometidos. Certo ou não, doutora? Todos os planos de saúde do Brasil estão com água pelo nariz e alguns já estão em apneia. Se todos falar uma notícia para você, não é para te apavorar, não é para te tranquilizar. Se metade dos usuários de plano no Brasil precisar e entrar para usar o plano, amanhã, colapso geral. Não tem remédio, não tem UTI, não tem recurso, não tem atendimento, tem nada. Falência. Os principais planos de saúde nos principais estados. E quanto melhor o IDH do estado, mais falido está o plano. Os planos estão falindo a partir dos melhores estados. Eu vou te explicar por quê. É uma matemática, lógica. Por que os planos estão falindo a partir dos melhores qualidade e índice de padrão de vida? Por quê? Porque o povo está durando. Onde a situação é pior? Então, você quer um plano de saúde que funcione? Você tem plano de saúde aqui? Vou te dar uma dica. Se você quer que o seu plano de saúde funcione, muda amanhã. Uma cidade ruim, um estado pobre, e que o povo vai morrer com metade da sua idade, porque aí vai sobrar o recurso dele para o seu plano. Porque se você continuar morando no lugar bom que você mora, todo mundo vai durar muito lá, vai consumir o plano e na hora que você precisar, não tem para você. Estou te apavorando, não, só estou te dando um palpite. Sem cobrar. Certo ou não? Certo ou não, doutores? Quanto maior o índice, ninguém contava com isso, ninguém contava que o povo ia durar. E estão pondo recurso lá, pá. Então é o seguinte, meu irmão. Comece a fazer perguntas para você. Comece a ouvir as perguntas que Deus quer fazer para nós. Para que você finalmente viva o quê? O plano de Deus.
para que seu recurso, seu tempo, o que você está fazendo? Você está ensinando seu filho, sua filha, a depender e a garantir o futuro dele a partir do trabalho? Eu vou te explicar. Eu vou usar uma linguagem, nada contra, mas eu sou vizinho de Monte Alegre. A capital do mundial do abacaxi. Mas eu nem não sei explicar por que o abacaxi foi parar no lugar onde ele parou. Só para você entender. Você vai lá e monta um negócio. Monta o melhor negócio do mundo. Um abacaxi doce. E aí você cria família vendendo abacaxi doce. Amanhã, por alguma desgraça da humanidade, às vezes por conta de uma mudança mínima nas condições normais de temperatura e pressão, segura essa menina aí, porque quase. Então, amanhã, presta atenção no que eu vou te falar, hoje o abacaxi é doce, todo mundo recomenda, fala que combate colesterol, regula a pressão, vai pondo virtude no abacaxi. Amanhã, por uma desgraça qualquer, sei lá o quê, uma abelha, um mosquito, uma variação mínima de temperatura e pressão, o abacaxi passa a ser veneno. Pode acontecer? Claro que pode. Aí você formou uma família vendedora de abacaxi, e os seus filhos tudo tem que virar do avesso para manter a sua empresa de abacaxi. E aí sabe o que você fez? Você criou descascadores de abacaxi para o mercado, que em 5 anos pode ser que todo mundo odeie abacaxi. E quer passar longe de um pé de abacaxi. Porque você não ensinou seus filhos a conhecer o quê? O plano. Mas a sustentar os seus. E sabe, amados, Provérbios 16 diz uma coisa forte. Provérbios 16 diz o seguinte. Depois você vai ler 16, 11. Provérbios diz assim, ó. Todo plano que o homem faz é direito. Todo plano que você faz é verdade para você. Quem vai falar que o seu plano está errado? É o seu plano. E Deus nunca vai discutir com você o plano que você fez. Não perca seu tempo para conversar com Deus sobre o plano que você fez. Porque Deus não vai conversar sobre o seu plano. Ele vai conversar sobre o que estava no seu coração quando você fez o seu plano. Não pergunte se o seu plano está errado. Não perca tempo falando, Deus, onde é que eu errei no meu plano? Não, esquece. Deus não é juiz do que você faz. Você está perdendo o seu tempo achando que o seu erro foi estratégico. Você está perdendo, o capeta está tomando o seu tempo, você achando que alguma coisa na sua vida não está funcionando, porque você errou o endereço, errei o time. Que errou time, rapaz? Errei. Se eu tivesse aberto essa loja em tal lugar, no endereço tal, tinha dado certo. Mas eu, desgraça, tive de abrir do outro lado da rua. Se o trânsito, que trânsito, rapaz? Desencana, para com essa bobagem. Quem te fez acreditar? Quem confundiu você? Quem confundiu você? Quem te deu conselhos? Com quem que você conversou? Com o estrategista? Com o financeiro? Quem te deu conselhos? Quem confundiu você a respeito? Quem te fez as perguntas para você responder? E aí Deus fala lá através de Salomão em Provérbios. Ele diz assim, olha, faz os seus planos, mas a resposta certa vem do Senhor, porque Ele vai avaliar o seu coração. Então eu quero te fazer 3 perguntas da parte de Deus essa manhã, a respeito dos seus planos. O que você está fazendo é para garantir um futuro ou formar uma cultura? Você está querendo garantir o futuro de seus filhos? Ou você está querendo impregnar neles uma cultura de quem conhece a Deus e se submete aos seus planos? Porque talvez, lá no futuro que você queria garantir,
ele vai ter que tacar fogo na roça de abacaxi. Amém? Glória a Deus. Você está pensando no futuro? Quem pensou em futuro? O capeta pensou em futuro. E sabe quem está apavorado com o futuro que ele almejou? Ele almejava durar para sempre. E agora ele sabe que não vai morrer, está lascado, porque agora o futuro dele é um lago de fogo e enxofre. E ele vai ter o que ele sempre planejou ter. Ele não queria morrer. Ele nunca quis conhecer o propósito. Ele só queria não morrer. Então tem muita gente que está fazendo plano de futuro para durar para sempre. E aí eles vão ser amaldiçoados durando para sempre fora do propósito. Queira viver um dia no propósito, mas não queira viver 1000 anos fora dele. Porque 1000 anos fora do propósito é o inferno 1000 anos. Um dia no propósito é a eternidade em um dia. Queira viver um dia de eternidade, mas não queira sobreviver 1000 anos de inferno. Só porque você pensou em garantir o futuro. É futuro que você está pensando? Ou é conhecimento? Segunda pergunta. Você está pensando em resolver um problema? Ou em revelar o eterno? Deus chamou você para resolver um problema? Ou para revelar o eterno que está dentro de você? Então vou te falar uma coisa. Resolver problema? Os problemas mudam. As soluções mudam. Você pode ser uma grande solução hoje e pode ser o pior problema amanhã. Aquilo que começou com uma solução hoje pode ser o pior dos problemas amanhã. E a terceira pergunta é: você está fazendo isso para validar um direito ou para exercer a justiça? A sua fome é de ver seu direito respeitado ou de ver a justiça manifesta? Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça e não de ver o direito garantido. Essas são as perguntas que Deus está fazendo. Examina seus planos. São planos para formar uma cultura ou garantir futuro? São planos para resolver um problema seu imediato, das suas carências? Ou para revelar a eternidade que habita em você? Seus planos são para quê? Para garantir o direito da sua família ao padrão de vida que te convence? Ou para ensinar os seus filhos a serem instrumentos de justiça? Se eles forem instrumentos de justiça, eles serão homens de honra em todo e qualquer lugar. Se os seus filhos forem instrumentos de justiça, e um dia eles tiverem que ser presos injustamente, numa cadeia, como já aconteceu. Muitos homens milionários, filhos bem educados, muita gente da corte, da nobreza, gente que não tinha mais diploma, onde enfiar diploma. Veio um regime lá, totalitário, e meteu todo mundo na cadeia. Pessoas nobres, ilustres, professores, catedráticos, médicos, engenheiros, teólogos. Foi tudo comer angu. Comer angu, até morrer de seco. Mas lá nesse lugar, se o seu filho for instrumento de justiça, ele liberta o Egito. Ele derruba Roma. Porque não haverá quem possa resistir. Ponto. Você quer que Deus te responda? Ou você está aqui para ser a resposta? Esse é o plano. Eu sei que eu estou forçando uma barra no tempo, mas eu quero terminar com um testemunho. A gente lá em casa resolveu investir no plano. Mesmo. Quando eu estou falando de plano, eu estou falando na forma como você organiza a sua vida. Como você faz suas contas. Onde é que você acha que é seguro você colocar seu recurso, seu tempo. Tudo. Tudo na vida. Hoje eu moro muito bem. Graças a Deus. A gente pode hospedar pessoas em lugares diferentes e continuo não tem dinheiro. A coisa que eu menos tenho na minha vida, graças a Deus,
é dinheiro. Porque eu nunca dependi de dinheiro para cumprir o plano, o propósito. Teve uma época que eu e a Alana estavam ganhando muito dinheiro. Muito dinheiro. Mas por uma circunstância alheia à nossa vontade, uma circunstância, nós tivemos que deixar uma casa com 4 suítes, sala e mesa para receber 20 pessoas, quintal para criar coelho, passarinho, galinha de Angola, galo, ganizé, tinha tudo lá em casa. Cachorro, setter inglês, 1 metro de altura, tudo lá no quintal. Ovo a gente pegava no quintal. Do dia para a noite, eu fui morar num apartamento de uma viúva que emprestou para nós o apartamento. E emprestou porque ela estava mudando para Belo Horizonte para cuidar de uma irmã mais velha que ela. E essa mulher, vendo nossa dificuldade, nenhuma pessoa poderosa da igreja, eu não estou expondo ninguém, não. Quem tinha dinheiro não se ofereceu para resolver meu problema. A viúva. A oferta da viúva pobre. Um apartamento de 2 quartos, uma suíte e 1 quarto. Um apartamento de 60 e poucos metros. Uma salinha daquelas que dá câmera no pescoço para ver a televisão. Ela emprestou isso, só que ela falou, só tem uma condição. Eu vou colocar minhas coisas dentro do quarto maior que a suíte, você fica com o resto. Então eu tinha que colocar a Lana, mais 3 meninos, 3 filhos nesse apartamento. Aí a condição foi que a gente guardou tudo lá num depósito e toda a nossa roupa teve que caber num guarda-roupa, sabe aqueles guarda-roupa escurinho de madeira maciça, que é as 2 portinhas, que tem espelho atrás? Muito do Goiás, aquilo lá, a roupa da família inteira, dos 5, cabia naquele guarda-roupa. E sabe onde esse guarda-roupa ficava? A gente conseguia usar o quarto menor que ela deixou, ficava na sala em frente à televisão. Todo dia eu tinha que empurrar o guarda-roupa sem rodinha para os meninos poderem assistir televisão. E foi o tempo de maior revolução da vida da igreja. E ganhei dinheiro. Naquela época, por uma circunstância, meu carro era uma variante. Uma variante que todo mundo conhecia, uma dos farolzão bem quadrado, não era nem aquela variante do farol duplo, não, já é uma evolução do processo, não era aquela velhona do farol quadrado, apelidada, por isso não é bobagem, eu posso falar agora, mesmo que os meninos ouviram, o apelido daquela variante chamava Rola Bosta, porque ela parecia aqueles besorrão Rola Bosta que tem no Cerrado. Era o meu carro. E nós vivemos uma revolução espiritual na nossa cidade. Com alegria. Porque a gente estava confiado no quê? No plano. Todos os dias. O nosso entendimento, se eu tiver um carro, esse carro tem que servir ao plano. Por isso você não fica pensando lá. Eu nunca comprei um carro por causa da cor, por causa do modelo, por causa do preço. Porque ele está lá para cumprir o propósito. Se em algum momento mudar o propósito e ele precisar servir para outra coisa, ele vai servir. Por isso você não fica chocado, não. Se em qualquer momento você me vir montado num foguete que cabe só 2 lugares, com uma turbina atrás, andando para cima e para baixo aí, ou pendurado num drone, você pode ter certeza de uma coisa. Eu vou fazer isso, independente da opinião de quem quer que seja, para cumprir um propósito. Mas no dia seguinte, se Deus requisitar isso, vai cumprir o plano. Porque lá em casa a gente não vai se sujeitar a essas coisas. Mas elas estão sujeitas a quê? Ao plano. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus.